Nessa aula, eu vou te passar o passo a passo que você precisa saber para construir gráficos no Excel do absoluto zero e nunca mais errar. Tá preparado? Tá preparada? Então, vem comigo! A melhor forma para eu te ensinar como construir gráficos no Excel da forma certa, eu te mostrando primeiramente os principais erros que a maioria das pessoas cometem. Então, vamos lá. Erro número 1, anota aí. Vamos supor que no seu trabalho você tem uma tabela gigante igual essa, com várias colunas e várias linhas. Aí você quer criar um gráfico, como que geralmente as pessoas fazem? Elas selecionam todos os dados e tenta criar um gráfico. Vai lá na opção de criar gráfico e tenta criar. Qual que é o erro aí? O erro é que o Excel vai ficar confuso. Se você tenta criar um gráfico com uma tabela tão grande, o Excel não sabe se você quer criar um gráfico sobre o valor unitário, a quantidade, o valor total, produto, nota fiscal, data, código do produto, ou seja, o Excel vai ficar confuso diante de muitas informações. Então, o primeiro passo correto para você construir gráficos faça resumos de informação. Eu gosto de chamar de microtabelas. Faça tabelas pequenininhas contendo somente aquilo que você precisa para gerar o gráfico. Beleza? Vamos para a próxima parte. Então, essa foi a parte 1. Agora, vamos supor, beleza, Thiago, eu entendi. Agora eu separei as vendas aqui e os vendedores. Eu quero um gráfico somente com estas informações. Beleza, vamos criar um gráfico? Vamos, eu vou te mostrar um segundo erro bem comum. Vamos lá, a pessoa seleciona o intervalo, está certíssimo até agora, e aonde que ela vai para criar o primeiro gráfico no Excel? Ela vem aqui em cima no menu Inserir, e você tem uma área de gráficos aqui. Tá? Você já consegue ler um ou outro gráfico, olha só. Você clica aqui, você vê gráfico de coluna, gráfico de barra, aqui embaixo tem gráfico de linha, linha 2D, linha 3D, gráfico de pizza, de rosca, gráfico de dispersão, por aí vai. Se você tem a versão um pouquinho mais recente do Excel, você tem esse gráficos recomendados, que ele tem uma listagem de todos os gráficos. Tem uma listagem dos gráficos recomendados e de todos os gráficos também, ó, gráfico de coluna, linha, pizza, barra e assim por diante. Pois bem, eu vou fechar aqui, que eu vou criar o gráfico mais tradicional do mundo. Eu vou vir aqui, eu vou criar um gráfico de coluna 2D, vou marcar essa primeira opção. Repare que deu um erro, ele não criou o gráfico para a gente. Por quê? Muitas pessoas pecam no seguinte, beleza, Thiago, eu já entendi a primeira dica, mas qual que é a segunda dica, então? A segunda dica é, você precisa fazer um resumo das informações, só que da forma correta. Qual que é a forma correta? A forma correta é, do lado esquerdo você precisa ter as categorias, né? Aqui no caso é o nome dos vendedores, e do lado direito os seus valores. Aqui eu propositalmente eu inverti. Então vamos tentar de novo? Olha só, vou selecionar apenas essas informações, vou no menu Inserir, eu vou criar o mesmíssimo gráfico. Eu vou clicar aqui, coluna 2D, e você vê que ele já criou para a gente o nosso gráfico. Já está aqui criado, vou reduzir um pouquinho o zoom. Está aqui criado o nosso gráfico. O Guilherme foi o que mais vendeu, depois a Priscila e assim por diante. Beleza? Um outro erro bem comum. A pessoa fez o resumo da informação, olha só essa tabela. Ela está igualzinha de cima. Não tá, ó. Do lado esquerdo eu tenho as categorias, vendedores, do lado direito eu tenho as vendas. Pois bem, aí a pessoa vai selecionar os dados, vai lá, vai inserir o gráfico e vai dar erro. Por que vai dar erro? Na verdade, vamos dizer, não deu erro, mas ficou um pouquinho estranho, né? Bom, primeira coisa, ele tem uma bolinha azul aqui, que está sem nome de nada, e a laranja que está de vendas. O que aconteceu? Nesse caso aqui, ó, essas duas colunas estão mescladas. Essa aqui é a coluna A, essa aqui é a coluna B. E as vendas estão na coluna C. Quando você selecionou esses dados, o Excel leu que nós temos 3 colunas no nosso gráfico, mas a gente só tem 2. Então, dica número 3, não deixe nada mesclado na hora de gerar seu gráfico, beleza? Então, ó, aqui abaixo eu tenho a mesma informação, só que não mesclado. Só que agora uma está longe da outra, tem problema? Não. Como você vai fazer?
seleciona primeiro essa informação, segura o Ctrl, seleciona essa outra informação. Não seleciona a informação do meio. Aí você vem cá em inserir, gráficos, e consegue gerar o gráfico tranquilamente. Beleza? Bom, uma outra situação é, beleza, Thiago, eu tenho aqui, ó, o vendedor, o estado, as vendas em quantidade e as vendas em reais. Vamos supor que eu quero gerar um gráfico com as vendas em quantidade, elas estão aqui no meio. Eu seleciono tudo isso? Não, né? Como o exemplo acima está bem próximo a esse, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o vendedor, segurar o Ctrl, pegar a quantidade de vendas. Tá? Eu posso também fazer dessa forma, mesmo tendo estado aqui no meio ou vendas em reais. Não tem problema, porque a minha seleção foi apenas da informação que eu quero gerar meu gráfico. Aí eu vou lá em inserir, gráfico, coluna 2D e gerei o mesmíssimo gráfico. Tá vendo que, na verdade, é muito mais simples que parece, né? Você entender bem a dinâmica de como criar um gráfico e correr para o abraço. Né? Eu vou colocar ele aqui do ladinho. E agora, aqui é o jeito certo. Agora, uma outra forma é, Thiago, o meu gráfico ele não está na vertical. Aqui, ó, essa coluna está na vertical ele está na horizontal, igual esse último aqui, ó. A filial está aqui e aqui embaixo está as vendas. Não tem problema nenhum. Você vai selecionar essas informações, inserir, vou criar o mesmo gráfico também, ó, gráfico 2D, e foi criado sem problema algum. A dica aqui é o seguinte, aqui, ó, nesses exemplos, a informação estava sempre, a categoria sempre à esquerda, os valores à direita, não é isso? Aqui, nessa situação aqui abaixo, as categorias têm que estar acima e os valores abaixo. Respeitando isso, não tem problema nenhum. Thiago, eu posso criar um gráfico de pizza, funciona? Funciona. Seleciono as informações, vem cá no menuzinho inserir, vou clicar aqui em pizza 2D, vou clicar em pizza, acabou de gerar um gráfico de pizza para mim. E aí, gostou dessa aula? Conseguiu finalmente entender como você precisa preparar os dados para criar um gráfico? Comenta aqui abaixo se você já passou muito sufoco com isso. Se tem alguma sugestão de vídeo, manda aqui abaixo também. Até a próxima aula, um abraço e valeu!